Olá, cientificadores! Como verificar quantas maneiras diferentes algo pode acontecer? Vamos resolver problemas de análise combinatória e visualizar as possibilidades de diferentes maneiras, organizando todas as maneiras de algo acontecer. Pelo princípio multiplicativo, é uma maneira de fazer isso. O princípio fundamental da contagem trata de sequências de etapas. Calculado como o número total de possibilidades ou total de resultados é igual ao produto das quantidades de cada elemento, isto é, n maiúsculo é igual a n1 vezes n2, até nk, sendo k o índice da última etapa. Se forem etapas independentes, sem influência ou com reposição, o total de opções se mantém constante. Um exemplo é de um conjunto de cartas de baralho escolher uma carta vermelha dentre 3 opções, e depois de um dado escolher dentre 6 opções das faces. O número total de resultados é igual a 3 vezes 6, que é igual a 18 opções. Já se forem etapas dependentes, com influência ou sem reposição, a escolha anterior altera a seguinte. Por exemplo, retirar 2 cartas, sem reposição de um conjunto com 5 cartas do baralho, temos que a 5 vezes 4, resultando em 20 possibilidades. Também podemos utilizar o princípio aditivo. Ele se aplica quando temos situações com etapas sucessivas alternativas, A ou B. Se os conjuntos são disjuntos, não há elementos comuns. Então, o número de possibilidades de A ou B é igual ao número de possibilidades de A, somado com o número de possibilidades de B. Por exemplo, de um conjunto de cartas de baralho se há 3 cartas vermelhas e 2 pretas, para saber quantas opções de escolher uma carta vermelha, ou preta, somamos 3 com 2, o que resulta em 5 opções. Mas, se são conjuntos não disjuntos, isso indica que há elementos que pertencem aos 2 conjuntos, existe interseção. Então o número de possibilidades de A ou B é igual ao número de possibilidades de A, somado com o número de possibilidades de B, menos o número de possibilidades de A, interseção com B. Por exemplo, de um conjunto de cartas do baralho, há 4 cartas pares, 3 cartas vermelhas, e uma carta que é par e é vermelha. Para saber quantas cartas nesse exemplo são pares, ou vermelhas, devemos calcular 4, mais 3, menos 1, que é igual a 6. Outra forma de calcular possibilidades de algo acontecer é por permutação. Quando a ordem importa, ou seja, uma sequência a ser seguida que ao trocar a posição dos elementos gera um resultado diferente. Nessa situação, quando são usados todos os elementos, se eles são distintos ou seja, sem repetição, a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Por exemplo, considere 3 cartas distintas de um baralho. Para saber de quantas maneiras podemos organizá-las em sequência, calculamos a permutação de 3 cartas, que é igual a 3 fatorial, que resulta em 6 ordens. Já se for com repetição, devemos calcular a permutação de n elementos, com a quantidade de cada elemento, indicando também as quantidades de repetidos, que é igual ao fatorial de n dividido pelo produto dos fatoriais das quantidades de cada elemento. Por exemplo, considerando as cartas 4 de copas, 4 de paus e 5 de ouros. Para saber de quantas maneiras podemos organizá-las, considerando que há 2 cartas com repetição do mesmo número, os 4 de copas e de paus, calculamos a permutação de 3 elementos com 2,1, que é igual ao 3 fatorial, dividido pelo produto dos fatoriais das quantidades de cada elemento, isto é, as cartas repetidas 2 fatorial, vezes a quantidade dos outros elementos restantes, nesse caso é um fatorial, pois só há mais esse elemento. Então a permutação resulta em 3 ordens. Quando também a ordem importa e é sem repetição, podemos calcular arranjo simples, quando é usado apenas parte dos elementos, representada pela letra K, isto é, K é menor que n, que representa o total de elementos. Sendo então o arranjo de n elementos tomados K a K, igual ao n fatorial, dividido pelo fatorial da diferença entre n e K. Vamos ver um exemplo, de um conjunto com 5 cartas distintas. Para saber quantas sequências de 3 cartas podemos formar, calculamos o arranjo simples de 5 cartas tomadas 3 a 3, que resulta em 60 ordens. Outra forma de calcular as possibilidades de algo acontecer é a combinação, quando são não ordenáveis, isto é, a ordem em que eles ocorrem, não importa pois interessa apenas quais elementos participam e não a posição deles. Assim, a combinação é usada quando queremos agrupar elementos de um conjunto sem se importar com a ordem.
calculado como a combinação de n elementos tomados k a k, isto é de n, escolhe k, que é igual ao fatorial de n, dividido pelo produto do fatorial de k pelo fatorial da diferença entre n e k. Por exemplo, em um baralho de um conjunto de 5 cartas distintas, para saber quantos grupos de 2 cartas podemos formar, a combinação de 5 cartas tomadas 2 a 2 é igual a 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, multiplicado por 3 fatorial, resultando em 10 grupos possíveis. E como estratégias visuais, podemos representar as etapas e as possibilidades de algo acontecer de diferentes maneiras. Por diagrama de árvore, em que cada ramificação corresponde a uma escolha. Ou por tabela de contagem, organizando possibilidades de forma sistemática. Ou também podemos criar um diagrama de Venn, usando círculos sobrepostos para ilustrar as relações entre diferentes conjuntos de itens. E dados ou cartas de baralho nos permitem ver exemplos dessas estratégias visuais. Vamos ver um exemplo interativo. O código está disponível na descrição para o educador responsável baixar e editar. Você deverá escolher o nível de ensino se primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, pois haverá algumas diferenças nos conteúdos apresentados em cada nível. Em seguida, deve clicar no botão para gerar um exemplo. Irá aparecer as condições do conjunto de elementos, etapas e uma questão. Para ajudar a responder, irá aparecer também as imagens das cartas de baralho ou dados e tabela de contagem ou diagrama de árvore ou diagrama de Venn. Então você deve realizar os cálculos e clicar na alternativa. Irá retornar se sua resposta estava ou não correta, além do passo a passo da resolução que, dependendo do nível de ensino, será mais detalhado. É assim que funciona, com questões e representações visuais sempre variando, conforme conjuntos definidos e etapas geradas. Então é isso. A habilidade da BNCC deste vídeo foi a número 10 relacionada à competência específica 3 de matemática e suas tecnologias do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore. Gostou de aprender assim? Não pare por aqui. Veja a nossa playlist completa Probabilidade e Estatística Interativa com Python Cientificar BNCC. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!